E graças a Deus. Amém? Então, pessoal, nós vamos para a palavra de Deus, onde é o recado que Deus quer falar com a gente. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa. Eu já estou, não parece nada, que o tempo passou muito rápido. Ontem eu estava conversando com uma irmã e estava falando com ela, parece que não, mas passou rápido, já vai fazer 15 anos já quase 15 anos que eu estou na presença de Jesus, graças a Deus. E esse longo desse tempo que eu tenho caminhado com Jesus, eu tenho aprendido muita coisa, porque também não é os anos que você está na igreja, como você entende. Porque a Lídia, ela estava muitos anos na igreja e ela servia a Deus. A Bíblia diz que ela ia, ela nos ouvia, né? Ela ouvia a palavra e servia a Deus, só que a família dela não era salva, porque o coração dela era fechado. Ela não, oi Guigui, bom dia, paz. Ela não conseguia entender, ela não estava atenta ao que o apóstolo Paulo pregava. Então eu posso, por exemplo, ficar milhões de anos na igreja, se eu não levar a sério o que Deus está usando o pastor para pregar, eu não estiver atento ao que Deus está falando, eu vou ficar muitos anos ali, e nada vai acontecer na minha vida. Então, com esse longo dessa trajetória minha com Jesus, eu aprendi uma coisa. Gente, não insista em tentar vencer sem Jesus. Você está perdendo seu tempo. Isso vai causar dor, sofrimento, a família toda caída, igual o pastor Malto pregou ontem, né? Antes de ontem que ele pregou sobre Jonas, o pessoal lá daquele barco, eles estavam sofrendo por causa de Jonas. Quase que Jonas matou todo mundo naquele barco, uma tempestade, uma ventania. Qual era o problema? A desobediência de Jonas. Então, por causa da desobediência de uma pessoa, aquela pessoa que foi chamada como coluna, você não se rende a Deus, você endurece seu coração para Deus e começa a resistir a Deus. O que é resistir a Deus? É quando eu não aceito mais a palavra. A palavra não entra mais em mim. A palavra, de vez de causar um temor, ela causa uma revolta. Não aceito mais. Não obedeço mais pastor, não obedeço mais palavra, não obedeço mais ninguém. Isso é uma maldade que você faz com a sua família. Porque eles vão tudo sofrer por causa de você, igual mesmo. Todo dia. E ninguém anda, vai travar tudo. Porque não adianta a gente querer andar com Deus e não obedecer Ele. Como andaram dois juntos, se não estiverem de acordo? Eu quero ser abençoado, mas com o coração cheio de ódio, cheio de revolta. É outra coisa que eu falo isso, e eu não falo para você ser assim comigo, não. Porque eu oro por todos vocês, gente, mas cada um tem a sua vida, não é obrigado a ser igual a mim. Mas eu procuro ter um coração muito limpo com o meu pastor. Eu procuro. Porque eu sei o perigo que é quando você pega com o ungido de Deus. Eu já senti esse gostinho já na pele já, porque lá atrás eu era assim. Quando eu estava na ignorância, assim que eu entrei na igreja, meu pastor pregava, irmão, eu só sofria, era uma pancada atrás da outra, sofrimento atrás da outra, minha família de cabeça para baixo. Até eu entender, poxa, eu tenho que parar de ser essa pessoa dura de coração, desobediente, tem que parar com isso. Não foi fácil, não foi fácil mudar, foi peleja, eu tive que orar muito, pedir muita força a Deus. Então eu tenho lá o pastor lá, gente, eu procuro vigiar muito, porque eu vejo ele como profeta. Por quê? Porque já aconteceu coisas na minha vida através dele. Eu já vi meu pastor expulsando demônio. Cadê teu pai? Você vai pensar, sim. Aí, o que acontece? Eu já vi ele expulsando demônio, eu já vi gente sendo curada através dele. Eu não posso dizer que ele não é uma pessoa de Deus,
Isso é que é o pior de tudo. Quando você vê e continua agindo errado. Eu vou mostrando isso aqui a você, lá no livro de João, eu vou mostrar isso a você. Jesus falou assim, se eles não tivessem visto os milagres, eles não teriam culpa, mas agora como eles viram e continuam insistindo, eles são culpados. Porque você não pode falar que aquela pessoa não é de Deus. Quando você vai falar isso, você já viu Deus usar aquela pessoa, como eu já cansei de ver. Quarta-feira passada, eu vi no culto, o João Vitor e o Anderson estavam sentados ali fora, ali naquela mureta. Quarta-feira agora, quarta-feira de noite. Estava sentado um do lado e outro do outro. Aí eu parei ali para conversar. Não sei o que eu parei ali para conversar com eles ali. Pode perguntar a eles que eles vão te contar isso. O Anderson ficou até me assustado. O Anderson e o João ficou me assustado. Veio uma mulher andando ali que eu nunca vi mulher na minha vida. Não sei se ela estava mentindo, porque o diabo mente, né? Não consegui ninguém para orar por mim, não sei o quê, né? Totalmente descontrolado. Assim, descontrolado que eu falo andando sem rumo, sabe? Aquela pessoa que vê que ela está sofrendo. Aí ela olhou para mim, irmã, tem alguém na igreja para orar por mim? Eu estava parada ali, eu falei, tem, irmã. O que houve, senhora? Aí ela, não, é que eu estou com probleminha de vício, depressão, mas não sei o quê, estou precisando de oração. Eu falei, vou botar seu nome no caderno de oração, até Juliana, o nome dela, tem que anotar aqui depois, Juliana. Aí eu dei o papelzinho para ela, a senhora pode fazer uma oração por mim? Eu falei, claro. Aí o Anderson estava aqui, João aqui, e ela do outro lado da mureta e eu do lado de cá. Eu botei a mão na cabeça dela para orar, e eu senti que tinha um espírito da morte rodeando ela. Entendeu? Um espírito de suicídio. Aí eu, mandando o mal sair, eu falei, o demônio do suicídio, tu vai sair dela, em nome de Jesus. Eu nunca vi a mulher na minha vida. Quando eu falei isso, ela manifestou. A voz dela mudou, né? O diácono está manifestado, a voz mudou. E o que ela dizia para mim? Pode perguntar isso ao João Vitor, que o João Vitor antes ouviu, os caras se assustavam olhando. O demônio só falava que me odiava. Eu odeio você, eu odeio você. Eles ouviram isso. Aí isso me chamou a atenção. Claro que ele vai me odiar. Se ele dissesse que me ama, eu ia ficar. Se ele dissesse que me ama, eu ia achar que tinha uma coisa esquisita comigo. Claro que ele me odeia. Mas uma pessoa na igreja, quando ela não vai com a cara do pastor, quem é que será que está nela ainda? Isso me chamou a atenção, entendeu? Porque o diabo estava naquela mulher. Ela nunca me viu. Como é que ela ia me odiar? Ela falou isso porque o demônio estava manifestado. O demônio que falou isso para mim. Agora, quando um irmão, uma irmã não vai com a cara do pastor, não gosta do pastor, não gosta da pastor, quem é que será que está ali? Eu acredito que é o mesmo que estava lá. Está vendo? Então, esse demônio não vai me amar. Então, se Jesus falou para os pessoal lá, se vocês fossem de Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Assim, então, vocês não são de Deus, vocês não me amam, vocês estão querendo me matar. Então, a gente tem que meditar quem é que mora dentro de nós. Se eu me viro contra a palavra, se eu me viro contra o meu pastor, gente, não é Deus que está dentro de mim. E se não é Deus, nunca vai dar certo a minha vida. Se o demônio estiver agindo em mim, pode ter certeza que a minha família vai por água abaixo, minha prosperidade vai de água abaixo, vai tudo dar errado, irmão. Porque não é Deus que está dirigindo a minha vida. O que está me dirigindo vai me destruir. Ele só veio para roubar, matar e... Então a gente tem que analisar isso. Ele está vendo como é que é? O demônio me odeia. Falou, eu sei que ele me odeia, mas quando uma pessoa não vai com a cara do pastor, então quem é? É que me chamou a atenção. Entendi. Entendeu? Tem que vigiar isso. Não é normal eu ter alguma coisa contra o meu pastor. Isso não é normal. Isso é um espírito. E se ele ficar no meu coração, ele vai tentar destruir a minha vida. Mas por que te joga contra o pastor? Alguma coisa na sua vida
Está errado. Você está em um pecado. E quando você vem para a igreja, Deus vai usar o pastor para te alertar. Então o demônio que está agindo na sua vida fica revoltado com o pastor, porque ele está sendo usado para tirar você da mão do diabo, para desmascarar ele na sua vida. Através da palavra você vai entender que você está no caminho errado, você não está no caminho certo. Aí o diabo fica o quê? Chateado com quem? Com quem está falando a verdade para você. A verdade é essa. Entendeu? Aí eu fiquei olhando assim, e olha só que situação. Entendeu? Aí, o João até chegou aí agora, ele vai até confirmar isso que eu acabei de falar. Entendeu? Já manifestou, eu odeio você. Então agora você já sabe quem é os que odeia o pastor. Ô João, eu estou falando aqui aquele dia, quarta-feira passada, que aquela mulher manifestou ali fora. O que o demônio usava ela para falar de mim? Está vendo? Está vendo quem odeia os pastores e as pastoras? Se ele tiver nem você, ele vai me odiar também. E eu nunca vi a mulher, nem conhecia a mulher. Como é que ela podia me odiar se ela nem me conhecia? Era o demônio, até a voz dela mudou, não foi, irmão? Que não era ela. Se ele entrar em você, pode ter certeza de você vai me odiar. Eu vou ser chata, nojenta. Só você olhar para a minha cara, você vai sentir até nojo. Entendeu? Vai achar até que eu não sou de Deus, mas como que eu não sou de Deus? Se eu não fosse de Deus, aquele demônio ali que já me odiava mesmo, ia voar em cima de mim. Eu expulsei o demônio dela, depois ela falou o quê, né, João? Poxa, eu estou até mais calma agora, eu me senti tão desarrepio aqui. Ela ia voar em cima de mim, se eu não fosse de Deus. Ela me odiava mesmo. Entendeu? Ela com ódio de mim, aí que eu voar em cima de mim. E você entendeu? Gente, pior coisa que tem é você ver que a pessoa é de Deus, você sabe que é um instrumento de Deus, mesmo assim você endurece seu coração. Isso para Deus é um atentar ao Senhor. Por isso que Corá, Datã e Abirão teve um problema seríssimo com a família dele. Porque se eles não vissem Moisés sendo usado para abrir o mar vermelho, fazer cair maná fogo do céu, Miriam, lá atrás, Corá, Datã e Abirão, soube daí. Eles devem ter ficado sabendo que a Miriam ficou leprosa porque pecou contra Moisés. Mesmo assim, eles pecavam. Você entendeu? Se você sabe a verdade e insiste no erro, isso é um tentar, você está tentando Deus, aí vai dar ruim. É como se você falasse assim, Senhor, eu sei, mas eu não vou obedecer e acabou. Irmão, você tem ideia do mal que você vai causar na sua família, você vai causar um estrago. Depois você vai lembrar, pois quantas vezes, talvez agora não. É assim que a gente começa a errar. Não pensa você que vai dar tudo errado de uma vez, não, vai dando só umas coisinhas. É tipo um avisozinho. Entendeu? Desde quando acontece uma coisinha, um avisozinho. Deus está te falando. Deus está falando com você. Deus está tentando te trazer o arrependimento. Deus está te avisando. Se você continuar endurecendo seu coração, irmão, pronto, aí vem aquilo. Aí você vai lembrar, poxa, o pastor avisou, continuei insistindo. Olha onde eu vou parar. E não é bom você aprender com consequências, é bom você aprender com amor. Entendeu? Quando Deus fala comigo, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou muito quebrantada de coração. Quando Deus fala comigo, hoje em dia, eu prefiro não insistir, porque eu sei se eu insistir vai dar ruim, eu já insisti lá atrás. Então, quando Ele fala, eu não parei por aqui. Eu evito logo, para não trazer as consequências. Você entendeu? Funciona desse jeito. Olha o que está escrito lá no livro de João. Vamos lá. E às vezes, presta atenção, mas eu quero minhas bênçãos, que o pastor falou, que eu ia ser abençoado, minha família ia se converter, que eu ia prosperar muito, mas irmão, isso só vai acontecer se você obedecer a Deus. Você já viu o Deuteronômio 28? Se eu ando com o meu coração cheio de ódio, cheio
raiva, só faço mal para os outros, não vai acontecer nada, vai acontecer problema na minha vida, vai ser doença, dívida, problema, vai ser isso. Demônio vai pegar minha família, por quê? O pecado separa a gente de Deus. Eu já cansei de falar isso aí. Você em pecado, você está separado de Deus, e separado de Deus não vai acontecer nada, só coisa ruim na sua vida, enquanto você não se voltar para Ele. Entendeu? Precisa pedir força a Deus para parar que aquilo que você está vendo que está errado. Entendeu? Atacar os outros por nada, tratar as pessoas mal, que ninguém te fez nada, isso tudo é pecado, gente. Tem pessoas que não conseguem tratar ninguém bem, não trata a família bem, não trata os vizinhos bem, não trata os irmãos na igreja bem e acha que está certo, isso está errado. Quem está morando com você? Porque se é Jesus ele é manso, ele diz, aprender de mim que sou manso, a pessoa brava pra caramba, tudo a pessoa tem uma resposta na ponta da língua, ela não consegue falar, ficar quieta, se a pessoa falar no debate mesmo, você está fazendo tudo o contrário que Deus está mandando você fazer. O pior é que você quer que dê tudo certo, aí é meio complicado, porque ninguém é obrigado a fazer, mas vai dar errado, irmão. Não foi isso que Deus mandou você fazer. Toda pessoa que aprende com Jesus, é fácil você conhecer. Ela é mansa e ela é humilde. Ela não é uma pessoa de já começa errado. Você não, a gente tem que, hoje eu vou pregar sobre isso, você tem que buscar um novo nascimento. Se você for uma pessoa carnal, tudo você fica com raiva, tudo você fica chateado, tudo você leva no pé da letra, você não nasceu de novo. E você está dando péssimo testemunho para a tua família. Tua família fica olhando assim, não fala nada, mas felizmente está na igreja, está querendo que a gente mude, mas está fazendo tudo errado. Eles podem não falar, mas eles vão ver isso também. Como é que eles vão se converter? Se você não está dando um bom testemunho na sua casa, você é a primeira a discutir, você é a primeira a tratar mal, você é a primeira a responder. Em tudo você fica chateado, tudo você fica com raiva. Irmão, eu sinto muito por você. Se você não mudar, a sua família não vai mudar, não. Começa a pedir a Deus por você primeiro. Você não está bem com Deus. A verdade é essa, você não está bem. Você acredita em Jesus, Natália? Eu não estou falando assim que ela só porque é filha dela não vai concordar, não, porque se ela não concordar com uma mentira, ela está pecando. Você está entendendo? Você vê eu passar algumas coisas na minha vida, uma rotina? Tu vê algumas pessoas fazerem coisas comigo pesadas? Você acha que eu sou de Deus? Eu tenho que dar um bom testemunho. Agora a pessoa faz negócio comigo, estou espraguejando, estou jogando praga dentro de... Ela vai olhar assim, infelizmente minha mãe prega, mas... prega até bonitinho, mas tá com Deus não. O que ela fez? Gente, eu tenho que ser de Deus. Senão minha tia, minha família vai ver. Que vergonha, estou envergonhando o evangelho, gente. Estou envergonhando. Hipocrisia, coisa que Jesus nunca mostrou, nunca. Jesus sempre pegou lá sobre os hipócritas, ou hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócrita? O que, gente? Ator, uma pessoa fingida. Você finge que é aleluia, glória a Deus, mas você não vive isso. Você odeia todo mundo, joga praga, não tem paciência com ninguém, só vive escandalizando o evangelho. Mas você é uma pessoa fingida, para Deus você é uma pessoa fingida. E a sua família, seus amigos, seus irmãos ficam olhando assim, eles nunca vão se converter se depender de você. Nunca vão mudar, porque eles estão vendo você envergonhando o nome de Jesus dentro da sua casa. Infelizmente, Jesus confiou em você, mas você está errando algo, tem que vigiar. Senão, hoje a gente reclama, mas... e às vezes você demorou tanto para chegar até aqui. Foi uma luta tão grande para a sua família vir. Aí você joga tudo fora. Daqui a pouco está todo mundo desviado, ninguém quer saber mais de Jesus. Você vai lutar, a pessoa não vai querer mais ir para a igreja de jeito nenhum, porque está lutando com atitude. Aí vai falar o quê? Vai culpar Deus? Não foi Deus. Deus avisou, pessoal.
É que nem lá no Pastor Mota, não é todo mundo que gosta lá do ministério do Pastor Mota, não. Você também, não sei, alguns, né, algumas pessoas podem também não gostar daqui. Eu vou para outra igreja, porque essa pastora, você pode passar em milhões de igrejas, só que esteja disposto a mudar, tá? Senão você vai continuar a mesma coisa, sua vida vai continuar a mesma coisa. Eu estou pregando a verdade. Se a verdade não entrar em você, infelizmente, mais nada vai entrar. Porque se Jesus não puder mudar a sua vida, mais nada vai poder. Vai poder o máximo. Você tem que pensar nisso. Entendeu? Aí ele está dizendo assim, vamos lá no livro de João. Tem que ler mais a Bíblia, tem que procurar um novo nascimento, pessoal. Às vezes, eu quero ir lá, quero isso, quero aquilo, mas você tem que nascer de novo, pessoal. Criatura, nova criatura, você tem que se converter primeiro. Se a gente não se converter, não adianta, você só quer ver o reino do céu, você só quer a parte da bênção, mas você não quer mudar. Não funciona assim, pessoal. Você precisa pedir força a Deus. As coisas vêm com sua humildade, com a sua obediência. Sabe o que é uma pessoa humilde? A graça de Deus é para os humildes. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. O que é uma pessoa soberba? Eu não preciso de Deus. Tá, isso aí nada a ver, tá? Mas você não aceita o que Deus fala, você é arrogante com a palavra de Deus, você não baixa a cabeça para Jesus. Você é uma pessoa soberba. Você não aceita o que Deus está falando, você não aceita a liderança. Não aceita e deixar você feito até o pastor na igreja. Você não nasceu de novo. Você está muito fora da palavra. Ouviram a mensagem que o pastor Mota botou sobre a ovelhinha? Viram, não? Que o cara falou assim, você vai descobrir quem é o lobo e quem é a ovelha. Aí faz uma fileirinha lá, as ovelhinhas que vier, você dá uma cajadadazinha na cabeça delas para ver. Aí ele dá uma cajadada, a ovelhinha baixava a cabeça e saía. Aí dá uma cajadada, a ovelhinha baixava a cabeça e saía. Teve uma lá que ele foi dar a cajadada, que é? Aí o lobo aí, ó. O lobo resiste ao seu pastor. Se levanta mesmo contra a liderança. Tadinho de você, você não tem temor de Deus, você não conhece Jesus. Você não sabe o que é evangelho, gente. Mas por quê? Porque eu já fui corrigida pelo meu pastor. Então, algumas vezes ele falou sério comigo. O que você fez? Baixei a cabeça. Eu sou ovelha, não sou lobo. Eu sou ovelha. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sou ovelha. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus tem temor. Quem é de Deus respeita a sua liderança. Agora, quem não é, quer peitar, quer. E Deus resiste soberbo, tadinho de você. Deus vai resistir você, só isso. Aí, coitado, sua família que vai sofrer. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Será que você consegue entender isso? Ele dá graça aos humildes. O que é humilde para a pessoa? Baixa a bola para Jesus, ou você se humilha ou você vai se dar mal. Baixa a bola, aceita a palavra, muda. Esses vão achar graça. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. Agora não se humilha, não. Levanta a cabeça, peita Jesus, e você vai ver o que você vai arrumar para você e para a sua família. Depois a culpa não é do pastor, não é da igreja, porque eles estão te ensinando certo, a culpa é sua. É você que escolheu, ninguém pode fazer nada. Eu não posso ser humilde com você, eu não posso aceitar a palavra por você, eu não posso obedecer por você, eu posso te ensinar. Entendeu? Funciona desse jeito. Aí ele está falando aqui no João 15, 24. Eu não posso ser desse jeito. Eu chego lá na Pastor Mota, eu não peito ninguém lá dentro do Pastor Mota. Você está entendendo? Sabe por que eu não faço isso? Eu sou ovelha.
respeito a minha liderança, respeito a palavra de Deus, eu tenho temor de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Agora, aquele que ainda não é, isso aí tem que passar a ser, tem que pedir força a Deus. Não é que não pode ser, não, depende da pessoa. Entendeu? Depende da pessoa. Se eu não aceita mais o que Deus fala, aí vai fazer o quê? Não, se eu não aceitar mais o que Deus fala, acabou para mim, eu vou fazer o quê? Ele não vai me forçar. Eu tenho que aceitar, entendeu? Com isso você vai botar sua família toda a perder. Então todo mundo sofrendo por causa de você, igual o Jonas. Até uma hora que você vai falar, preste atenção, você vai tentar falar com alguém da sua casa, eles não vão te dar nem confiança. Tá. Aí você vai, não me respeita, mas você que está fazendo isso. E se você não, você é uma pessoa que sabe que se você não obedece a Deus, você não tem respeito à sua liderança, não respeita a palavra de Deus, ninguém vai te respeitar. Ninguém, isso é bíblico, meu pastor já pregou isso, sobre aquele centurião, que ele falou para Jesus: Senhor, diga uma palavra ao meu servo sarará, porque eu recebo ordem e eu tenho soldados à minha ordem. Quer dizer, eu recebo ordem e eu digo assim, vai, ele vai. Eu digo assim, então, quer dizer, eu tenho uma liderança e eu obedeço, e tenho soldados que me obedecem. Se você não obedecer a Deus, se eu for rebelde com a sua liderança, se você for rebelde com Deus, pode ter certeza, ninguém vai te respeitar. O pessoal vai até te debochar de você dentro de casa. Sai, Satanás, vai ter rir da sua cara. Ele irrita, ele humilha. De brincadeira. Até rir de você. É triste isso, você ser humilhada pelo demônio. Porque você não quer se humilhar para Deus. Você prefere ser humilhado pelo diabo do que se humilhar para Deus. Eu prefiro me humilhar para Deus e humilhar o diabo. Aí é diferente. Entendeu? Então, ele está falando assim, ó. Lá no João 4, não é 15 não, pessoal. 4. Lá no João 4, infelizmente as coisas vão acontecendo, todo dia problema com família, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem sossego, é doença, é lá não sei o quê. Mas por quê? Porque a pessoa está insistindo em viver no erro, a pessoa não está aceitando o que Deus está falando. A pior coisa que tem é você não ter paz, sabia? Você não tem paz para comer, não tem paz para dormir. A pior coisa que tem é você andar sem paz, irmão. Só ando chateado, só ando com raiva, só ando praguejando. Tem pessoa que só vive assim, não se dá com ninguém gosta dele, ninguém gosta dela. Não, porque a pessoa resolveu viver tudo errado. Gente, precisamos fazer a coisa certa, para ser feliz. Deus não chamou ninguém para sofrer. Mas Deus também não pode te fazer feliz, realizar os seus sonhos, te ajudar, se você não aceita o que Ele fala. Não tem como. Você não concorda com Ele, não obedece, não tem como. Glória a Deus. Eu tenho meu filho, vou botar assim um exemplo. Ninguém que está de cabelo cortadinho, quem te levou para cortar o cabelo? Seu pai te levou? Ele mandou você ir? Você foi? Aí vamos supor, eu tenho um filho assim, tá cabeludo, tá todo feio, cabelinho, né? Que é a pessoa bonita, mas o cabelinho tá feio, tá legal. Eu quero cuidar dele, eu vou lá, pago o cabeleireiro, vai lá, corta esse cabelinho, sei lá, se for adulto já faz essa barba, só que ele não quer ir de jeito nenhum. Não vou, não adianta, tenta arrastar, não vou, quero o cabeleireiro, solta. Irmão, ele vai ficar lá maltratado, todo enfunhenhado, porque ele não quer obedecer. Se ele quiser obedecer, ele vai lá, o pai vai poder cuidar, igual o pai dele mandou ele foi, ela obedeceu, tá bonitinho o cabelo dele.
Você é obediência. Agora, não, ninguém toca no meu cabelo, não quero, você vai ficar largada. Meu Deus, Deus quer te ajudar, você não quer fazer. Nem pastor, ninguém pode te ajudar, só você que é de Deus. Entendeu? Ninguém, a gente pode ajudar em oração, mas forçar você a obedecer, ninguém pode fazer isso, só você e Deus. Então, lá no livro de João 4, 48, João 4, 48. Acharam? Ah, não, pessoal, ainda não é esse aqui não, peraí. Esse aqui ainda não é João 9, versículo tudo parecido. Não é nada disso aí não. Deixa eu ter certeza agora que é esse aqui. Peraí, peraí pessoal, deixa eu ver que eu acho que ainda não é esse aqui. Não é isso aí também não. Espera aí. É 15. É 15. Acharia? Sim ou não? Olha o que ele está falando lá no versículo 21. Acharam? Mas tudo isso vos falou por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Vou dar uma paradinha para você entender. Eu não vou ler esse texto todo não, que não é esse aqui. Jesus estava falando justamente sobre o ódio que sentiam lá dos discípulos, que odiaram Jesus e odiavam os discípulos também. E Jesus estava falando, se eles odeiam vocês, é porque eles odiaram a mim. E sabe por que eles fazem isso com vocês? Porque eles não me conhecem, nem conhecem aquele que me enviou. Se você não conhecer a Deus, você sempre vai se levantar contra as pessoas de Deus, contra a obra de Deus. Você só vai ser temente a Deus, obediente, respeitar as pessoas que são de Deus, se você conhecer a Deus. Se você não conhecer, você vai ser ignorante. Você vai se levantar contra as coisas de Deus. Ele falou, eles fazem isso com vocês porque eles não me conhecem de verdade. E nem conhecem aqueles que me enviou. Aí ele disse, se eu não viera, nem me houvesse falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Vamos dar uma paradinha aqui? Se você não tivesse ouvido a palavra, se você não tivesse conhecido o Evangelho, você não teria culpa. Você está entendendo? Que a Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância, que você errava porque você não sabia. Você mentia porque você não sabia que era pecado mentir. Agora você sabe que é pecado. Você odiava porque você não sabia que isso aí era um Lucifer, o mesmo que estava manifestado na mulher de fora. Agora você já sabe que é ele, mas se você aceitar ele em você, você vai fazer o quê? A mesma coisa que você está assumindo ele como seu Senhor, irmão. E se ele for o Senhor da sua vida, é ele que vai governar você. A Bíblia diz o seguinte, que daquele que você é vencido, torna-se escravo. Você tem que ser vencido pelo Espírito Santo, aí sim ele vai ser o seu Senhor.
Então ele estava, se eu não tivesse falado com eles não teriam pecado. Mas agora não tem mais desculpa dos pecados. Porque eles sabem e conhecem a verdade. É igual a gente, é um perigo a gente respeitar Deus, irmão. Quando a gente sabe da verdade e a gente está fazendo o contrário, você está se rebelando contra Deus. Você está tentando a Deus, porque você já sabe a verdade. Você está entendendo? Isso aí, mas por que lá atrás eu pecava, mas parecia que não dava tão ruim igual hoje em dia? Porque você era ignorante, você não sabia o que estava fazendo. Para os olhos de Deus, ele não levava nem conta, você não sabia. Agora você sabe. É diferente. Você está entendendo? É diferente. Ele está falando, se eu não tivesse vindo e falado com eles, não teria pecado. Mas eu já falei, eles já sabem, então eles estão em pecado. Porque não obedece, eu sei, mas não obedeço. E aí? Entendeu? Aí está falando aqui, se eu não vier e não houvesse falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa dos seus pecados, do seu pecado. Aquele que me odeia também meu Pai. Para aborrecer é uma coisa que eu odiar. Aquele que me odeia também meu Pai. Se eu entre eles não. E outra coisa, sabe que essa palavra aqui também é forte. Hein? Aquele que me odeia meu Pai. Quem é Jesus? Eu odeio a palavra. Quando eu escuto a palavra, me dá aquela revolta. Você está odiando Jesus. Se você odiar Jesus, você vai odiar o Pai também. Aí como é que Deus vai agir na minha vida se eu estou odiando eles? Sim ou não? Aí ele está falando aqui, aquele que me odeia também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-nos, eles viram e me odeiam a mim e meu Pai. E agora? É mais ou menos assim. Jesus, ele continuou fazendo essas obras no meio do povo, através de quem? Do pastor e da pastora, não é? Aí você está vendo Deus usar o pastor. Está vendo Deus usar lá pastor para libertar, para salvar, para expulsar demônio. Mesmo assim você está odiando, você está brigando com Deus, irmão. Porque Deus vai olhar assim, engraçado, eles estão vendo fazer que nem Corá, Datã e Abirão. Gente, vendo Moisés sendo usado por Deus, mesmo assim se rebelaram, peitaram Deus. Coisa séria, morreram eles e quem mais quem? Família toda. Entendeu? Você vem para uma igreja onde tem sinais. A Bíblia me diz, esses sinais seguirão os que creem. Lá no meu pastor, lá tem sinal, irmão. Eu cansei de ver meu pastor expulsar demônio. Deus usar ele para libertar as pessoas, para curar os enfermos. Como é que eu vou ir contra aquele evangelho? Ficar contra o meu pastor? Então eu estou contra Deus. Mas aí... Não entendo, Deus usou o pastor para curar os enfermos, expulsar o demônio, menos da minha vida e da minha família. Irmão, vê aonde você está errando. Se você estiver no pecado com Deus, a culpa não é do pastor, a culpa é sua, você tem que mudar. Pode chamar 299 mil pastores consagrados, que a sua vida não vai mudar se você não mudar. Se você não tiver decidido a mudar, como é que o pastor vai orar por você, vai mudar a sua vida, o coração cheio de ódio, cheio de raiva, praguejando nos outros, cheio de mentira? Como? Se você não quer se converter, pastor não pode converter você não, irmão. Se eu for pregar o evangelho para você, quem vai te converter é Jesus. Se você aceitar a palavra dele e se humilhar diante de Deus com isso, você vai se converter. Se você não fizer isso, você não vai se converter. Ninguém pode converter você à força. Entendeu? Ninguém pode te convencer de você mudar a força. Isso aí é você e Deus. Entendeu? Funciona desse jeito. Então está falando aqui, mas
se eu não fizesse tais obras, quais nenhum tem feito, não teria pecado, mas agora eles viram e me odiaram. A mim e meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Me odiaram sem o quê? Tem gente que odeia o pastor sem causa, mas não fez nada com ele, com ela. Só porque pregou a verdade, que a gente não pode deixar de pregar a verdade também para agradar você. Porque eu vou te falar uma coisa, eu amo vocês, mas eu amo mais Jesus. Eu não posso deixar de obedecer Jesus para agradar alguém. Não vou falar não. Deus, o Senhor está mandando eu falar isso, mas não vou, porque o povo pode não gostar. Então Jesus vai olhar para mim e vai ver, cara, você está servindo a quem? A mim ou o povo? Você tem que falar o que eu estou te mandando falar. Eu não sou serva de Deus? Aí vai ficar meio complicado, né? Agora eu prego o que Deus está mandando eu pregar. Mas aí eu saio daqui, eu trato todo mundo bem. Eu posso fazer bem, sei lá. Eu posso não ter assim uma condições melhorzinha financeira para te dar um presente, entendeu? Sei lá, para fazer um almoço, entendeu? Eu posso não fazer melhor, mas também mal eu não trato ninguém. Eu acho que nenhum de vocês aí tem como falar que eu trato vocês mal. Está passando ignorância, me tratando mal, me xinga no teu telefone, me atende. Eu acho que eu não faço isso não. Entendeu? Então, às vezes, o diabo faz a pessoa odiar o pastor sem causa, igual Jesus. Simplesmente por quê? Porque Jesus pregava contra os pecados dele, só isso. Só que se Jesus está pregando contra os meus pecados, eu tenho que me converter, eu não tenho que ficar com raiva do pastor, eu tenho que me converter. O que o pastor tem a ver com isso? Ele só está sendo um instrumento para falar comigo. Entendeu? Jesus falou, eles me odiaram sem causa, fiz nada com eles. O Corá, Datã e Abirão odiaram Moisés sem causa. Pesquisa lá na Bíblia, vê o que Moisés fez com eles. Nada, Moisés pediu para chamar eles. Só isso. Moisés está pensando o quê? Fala para ele que a gente não vai não. Está pensando que manda na gente? Não fez nada, você mandou chamar ele. Foi sem causa. A Miriam e o Arão pecaram lá contra Moisés sem causa, só porque ele casou com a mulher lá de outro povo. A mulher era casada? Não. A mulher era prostituta? Não. Por que eles estavam então? Já pensou? Eu fiquei com raiva do pastor porque eu não queria que ele fosse no supermarket, eu tinha que ir no Vianense. Não, o problema é dele, ele vai onde ele quiser, ele está pecando. Agora, se entrasse numa boate, uma boca de fumo, aí sim, poxa, o pastor não era para ter entrado ali. Mas você não está pecando, irmão. Qual o problema você aí? Você está entendendo? Sem causa. Em Jesus também aconteceu isso. Ele é meu odiado sem causa. Fiz nada. Agora a gente vai rapidinho lá para João 8. Isso aqui é para você entender por que algumas coisas dão errado na nossa vida. Aí o que eu faço, pastor? Se conserta com Deus, só isso. Pede força a Deus. Deus me ajuda a parar de ficar errando. Acaba com esse negócio de ódio, mágoa, ficar falando mal dos outros. Isso tudo é pecado, gente. Isso é o trabalho que o Lucifer fez lá no céu. Eu sei que ele fez isso, eu vou ficar fazendo também. Deus vai olhar assim, por favor, tu obedece mesmo a ele. Entendeu? Ele vai olhar para tu é fiel mesmo a ele. Tu sabe que isso é pecado, tu sabe que é ele que faz isso e continua fazendo. Não sai fora dele falar mal dos outros para você. Desconversa, porque você tem bênção. Deus quer fazer coisa boa na sua vida. Deixa, mas se você for falar mal do outro, você é ignorante, não conhece a palavra, o inimigo está usando, ele se deixar vai derrubar você também. Seja sábio, sai fora disso. A pessoa vai lá na tua casa, ô fulana, minha filha, tomando um cafezinho com você. Aí você vai lá toda feliz. Entra aí, às vezes você já se sente sozinha mesmo, ou sozinho, gosta de tomar uma companhia, né? Entra aí, minha filha.
filha, vamos tomar um café. Daqui a pouco a pessoa começa a falar mal de todo mundo dentro da tua casa. Mete magro, mete magro. Eu falo disso aqui, irmão, aquilo é demônio. O demônio foi te visitar e tomou um cafezinho com você. Ué, é verdade, irmão. Ele fazia isso lá no céu. Ele resolveu, vou lá tomar um cafezinho na casa de fulano, vou largar os pecados todinho lá nas costas dela, depois eu ir embora. Aí quando a pessoa sai dali, preste atenção, você não está mais a mesma coisa, você estava em paz, você estava sossegado. A pessoa sai, você está pesada, vai te dar dor de cabeça. Você sente um peso dentro de casa, porque aquela pessoa foi ali e deixou aqueles demônios tudo dentro da tua casa. Pastor, o que eu faço, irmão? Você quer vir tomar um cafezinho? Vamos conversar, vamos conversar outra coisa. Deixa a vida do Zequinha, do Getúlio de lado. Não quero ouvir, não quero saber. Entendeu? E vai conversar outra coisa. E aí, o que você pretende fazer no Natal? Por que você não vai lá na igreja passar o Natal com a gente? Conversa outra coisa. Você vai cair naquela conversa ali, você está no pecado. Aí, enquanto ele já está fazendo isso, já está segurando o parente seu, já está entrando, vendo o que pode mexer, quando você abriu uma porta. Entendeu? Irmão, é melhor Jesus do que mas se eu falar isso, vai ficar com raiva de mim, eu não vou ter mais amigo. O melhor amigo que você pode ter é Jesus, irmão. E outra coisa, se é uma amizade para afastar você de Jesus e te fazer pecar, então isso não é seu amigo, seu inimigo. Entendeu? Seu amigo que te aproxima de Jesus. Seu amigo é aquela que te chama para orar, que não vai na tua casa falar mal dos outros. Esse é o seu amigo. Quer ver o seu bem. Entendeu? Agora, para fazer você pecar, ficar falando mal de todo mundo, isso não é seu amigo. Para te jogar no buraco, no fundo do poço, não é seu amigo. Entendeu? Você tem que vigiar. Lá no João 3, lá no João 3, capítulo João 3, né? Acharei? Está escrito assim, ó, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, não é isso? Sim ou não? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem, ele era príncipe dos judeus. Sabe quem eram os judeus, pessoal? Quem sabe quem eram os judeus, levanta a mão. Ninguém sabe quem eram os judeus. Oi? Os judeus, eles eram considerados povo de Deus. Esse homem aqui é como se fosse assim, um príncipe do povo de Deus. Por isso que eu estou falando, não adianta você, mas eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou não sei o quê, eu sou diácono, eu sou reverendo. Irmão, você pode ser o que for. Se você não tiver o conhecimento da palavra, se você não tiver Jesus, você não é nada. Porque quem faz as obras é Ele através de você. Se você não tiver Jesus, nada vai acontecer. Ele disse em mim, príncipe do povo de Deus, não acontecia nada. Ninguém era curado, nada acontecia, ninguém mudava. Não adiantava esse cargo, esse título, se o principal ele não tinha. Entendeu? Não adianta só a gente ser de Jesus, não adianta a gente só ser da igreja, a gente realmente temos que ser cristão, realmente temos que nascer de novo. Senão não adianta nada, você está carregando apenas um título nas costas, mas nada vai acontecer na sua vida. Então, pastor, mas no 2026 eu quero que seja tudo diferente. Se você mudar, vai começar a diferença por você. Se você entrar no ano de 2026 fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros de 2025, vai continuar colhendo os mesmos resultados. A mudança começa em nós. Por isso que Jesus falou isso aqui para ele. Vamos lá.
E está dizendo assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Agora preste bem atenção. Jesus não tinha cargo. Jesus tinha um cargo. Jesus não tinha carteirinha de nada. Jesus não tinha teologia. Jesus não tinha um cursinho lá de bacharel. Jesus não era poliglota. Jesus não tinha nada disso. Ele não tinha um cargo na igreja. Isso aí é profeta, isso é o Messias. Não, ele não tinha cargo nenhum, ele não era conhecido como nada. Assim, de cargo, né, de posição. Só que esse homem reconhecia em Jesus que ele era o mestre vindo de Deus. Assim, de Deus ele é. Mesmo sem ter eles não, eles tinham lá os cargos dele, né? Escriba, mestre da lei, mas não sei o quê. Só que ninguém reconhecia nada deles, só títulos, só nomes e títulos. Jesus já não tinha título, não tinha cargo, mas ele reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus. Por que ele reconhecia? Olha o que ele disse aqui, ó. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha como é que eles reconheceram. Entre eles, que tinha títulos, que tinha cargos, não acontecia nada disso. Jesus, um filho de carpinteiro, um homem humilde, não tinha título, não tinha cursos, não tinha nada disso, mas ele reconhecia que vinha de Deus por causa dos sinais. Que sinais? As pessoas eram curadas, espíritos imundos, eram expulsos. Você está entendendo? Sim ou não? Oi, Enzo, tudo bom? É igual a igreja. O que é que adianta? Eu vou numa igreja, eu não estou falando você não ir não, tá? Nem estou julgando a igreja não, estou falando um exemplo. Você vai procurar uma igreja de 3 andares. A igreja lá, cabe lá 1000 membros lá dentro ou mais. Ali tem diploma de tudo, irmão. Pastor poliglota, fez bacharel, com tudo quanto é curso, vários cursos de teologia. Lindo, glória a Deus. Cadeirinha toda acolchoada, uma bênção. Mas vai lá e fica ouvindo lá e nada muda na sua vida. O demônio se manifestar lá, faz igual uma história que eu contei, manda prender a pessoa manifestar lá no quarto, lá atrás, o pessoal não escutar o barulho, não tem ninguém para expulsar o demônio. A pessoa entra lá, chique, lindo, doente, sai doente do mesmo jeito. O que adianta? Tanta bonitinha, recursos, carteirinha, vai curar os enfermos. Não. Quem cura os enfermos, quem faz essas coisas é Jesus. Se não tiver Jesus, esquece. É o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E isso aqui já acontecia. Quer ver? Você já ouviu falar que Jesus tinha uma igreja? Qual a igreja que Jesus liderava, gente? Eu falo assim de congregação. Qual a igreja? Já leram isso na Bíblia? Se Jesus tinha alguma igreja que ele liderava, mas esse cara que tinha. E era templo, está lindo. As pedras bonitas, as coisas chiques, todo mundo lá dentro, tudo com documento tudo direitinho, entendeu? Tudo alinhadinho, arrumadinho, tudo chique. E aquele coxo da porta lá, Formosa, que era um grande templo lá dele, estava morrendo na porta da igreja, lá, paralítico, 40 anos. Os títulos dele não salvou aquele homem. As lindezas do templo não salvou aquele homem.
Os bancos chiques, aquelas coisas chiquérrimas, não salvou aquele homem. Os sacerdotes, até os botãozinhos do sacerdote eram de ouro, não salvou aquele homem. Vieram 2 homens iletrados, analfabetos, sabiam nem ler e escrever. Duro, fala que é duro, porque o dinheiro naquela época era o quê? Ouro e prata. E o que ele falou para o coxo? Ouro e prata não tem, ó, estou durinho. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O cara, mais de 40 anos, o coxo levantou soltando. No que há os títulos, as religiosidades, as lindezas do templo, não conseguiu fazer por isso. Então, irmão, não é isso que liberta você, não. O que liberta você é a palavra. Não é se o pastor tem arte, tem helicóptero, não nada disso. Tu viu Jesus andando de helicóptero? Tu viu Jesus andando de iate? Mas olha quantos milagres Jesus fazia. É a palavra de Deus, quando eu ouço e aceito, é isso que muda a minha vida. Então ele percebeu, ele falou assim, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque se você não fosse de Deus, ninguém poderia fazer esses sinais. Como aqui na igreja, tem pessoas curadas de coisa séria, gente. Séria, não é brincadeirinha, coisa que estava mal. O médico disse até que não tinha mais jeito. Tem um parente lá da Luciene, ela é mãe da nora da Luciene. Essa mulher é mãe da nora da Luciene, da esposa do filho dela. Não, ela é mãe ela é mãe da nora da Marilda. Luciene, não, o guitarrão da Marilda. A Marilda tem o filho dela, tem a nora, a mãe da nora da Marilda. A mãe da nora da Marilda, o médico tinha dado 1 mês de vida para ela. Acho que ela não ia passar mais que isso, não. Não sei o que, não tem mais jeito, vai para casa. A Luciene, a Marilda veio para cá pedir oração. Eu falei, irmão, quem determina o tempo de vida das pessoas é Deus. Quem é o homem para determinar o tempo de vida? Se é Ele que tem o fôlego da nossa vida. E aí a gente fizemos uma oração, tal. A mulher foi curada. Isso aí já vai fazer o quê? Vocês têm 1 ano, mais de 1 ano, a mulher está boa, filho. Estou para a igreja servindo a Deus. A Marilda, hoje, não sei qual motivo lá, ela não veio hoje de manhã. Sexta-feira, depois do culto, não deu tempo de eu gravar, porque eu já estava numa correria. Mas eu falei, Marilda, o próximo culto que você vier, a gente vai gravar esse testemunho. Deus fez uma obra bonita lá na filha dela. A filha dela estava botando até essas toalhas de banho. Era aquelas toalhas tinha que tirar assim, com as toalhas de banho assim, e espremer o sangue que estava saindo da boca. Os pedaços desse tamanho, coisa muito séria, não é brincadeira, não, pedaços de sangue. O médico tinha falado para ela que ela estava com, não sei se era 2 ou mais cistos, ovário, tal, nada continha sangue. Levaram a menina para o hospital, uma correria. Pastora, depois a casa parecia que tinha havido um assassinato. Quando a Marilda fala, ela chora. Pastor, mas não tem jeito, irmão. Não existe nada que não tem jeito para Jesus. Fiz uma oração com ela aqui. Eu repreendi aquele mal. Pode ficar tranquilo aqui. Mas aí o cisto não sai de jeito nenhum. Já tomou remédio, só sangue. O que não sai de jeito nenhum, irmão? A gente está lidando com Deus. A gente está lidando com Deus. Aí fomos orando, né? Aí fui para casa também, caí dentro da oração. Daqui a pouco, Maria, como é que está? Pastor, o sangue está cessando. Daqui a pouco, daqui a pouco, Maria, como é que está? Está parando. E agora? Cessou o sangue. Agora vai lá fazer os exames. Agora vai lá ver os exames, como é que está o cisto, porque o cisto não saiu, que ela colocou. Aí ela veio aqui, pastor. O médico falou que não tem cisto, ela não tem nada.
nada mais, sumiu tudo. E acabou o sangramento. E aí? Ela estava falando ali chorando, pastor. Me disse que ela não tem mais nada, ela está boazinha. Até os outros exames dela deu tudo normal. A menina estava com outras coisas lá, disse que estava com diabetes, com isso, com aquilo, cabelo. Não deu nada. E hoje, eu não fico tomando conta da vida dos outros, não, mas hoje eu tenho umas fotinhas dela passeando com a menina. Falei, obrigada, Jesus. Está passeando bonitinha lá, arrumadinha. É isso que Deus faz. Mas você não pode ser uma pessoa dura de coração. Se você for uma pessoa dura de coração, você não vai conseguir ver milagres, você só vai conseguir ver problema. O problema é esse. Só vê milagre, ele está falando aqui, só vê milagre quem se rende, quem obedece. Aí você vai ver Deus restaurar a sua família, você vai ver Deus prosperar, você vai ver a mão de Deus. Mas se você não se render, fica meio complicado. Entendeu? E outros milagres. Tem mais milagre lá na vida do marido. Tem coisa grande Deus fazendo lá. Porque a gente ainda não. Até eu, na minha correria, sou meio distraída mesmo. E nesse testemunho, isso já aconteceu, já faz um tempinho. Onde que eu falei, meu Deus? Eu tinha que contar esse testemunho. Esqueci, aí eu falei com ela aqui, marido, vamos contar esse testemunho para glorificar o nome de Deus. A menina estava lá passeando, a menina ficava botando toalhas e toalhas de sangue para fora. Boazinha, arrumadinha, passeando de novo. Está vendo o que Deus faz? Vai morrer, não morreu nada, está lá vivo. Agora, se você fizer tudo o contrário, ficar resistindo a Deus, aí sim, aí é perigoso para todo mundo morrer, coisa que você Jesus. Entendeu? Isso é coisa séria. Então, vamos lá. Então ele disse o seguinte, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Israel, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Vamos dar uma paradinha? Jesus já percebeu que ele estava ali porque ele estava curioso. Ele foi lá procurar Jesus, sabe por quê? Porque ele estava meio curioso assim, como é que essas coisas acontecem lá e não acontecem aqui com a gente? Tem alguma coisa errada, eu vou procurar Jesus para saber qual é o segredo. Por que o negócio lá acontece, aqui não acontece? E Jesus, já sabendo disso, já respondeu não. Olha, em verdade, vos digo que é necessário, é uma necessidade, vos é nascer de novo. Pastor, dá uma paradinha, ajuda a gente. Deixa eu te explicar uma coisa, você tem que buscar o novo nascimento. Você nasceu com a natureza carnal da sua mãe, do seu pai, de Adão e Eva. Você herdou essa natureza do pecado, todos nós. Quando você vem para a presença de Deus, Jesus vai ensinar você, se você quiser se render a Deus, se você aceitar os ensinamentos de Deus, Ele vai recriar você novamente na palavra. Você vai ter que morrer com a sua natureza carnal, com as suas vontades, com as suas manias, com os seus desejos, para fazer a vontade de Cristo. Entendeu? Você vai sair do natural para o sobrenatural. Você vai largar os seus desejos, suas vontades, seus querer, para fazer a vontade de Cristo. Você tem que se adaptar à palavra de Cristo. Você não pode mais viver pela sua natureza terrena, carnal. Você tem que viver pela palavra de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas você não faz a vontade de Deus, você não obedece a palavra, você está fazendo a sua vontade, então você não nasceu de novo. Você, quando nasce de novo, você é uma pessoa
que você perdoa. Se você não nascer de novo, você não sabe o que é perdoar de verdade. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amar, não sabe o que é compreender os outros. Eu amo fulano, mas você só vive tratando mal, você se irrita, você não tem paciência, você não sabe o que é amor. Você já viu lá no 1 Coríntios 13, gente? Quem leu lá? Suprema excelência do amor. O amor não se irrita, o amor tudo suporta, tudo crê, o amor é paciente, o amor não é nada disso. E o amor não é palavra, mas é atitude. Você está entendendo? Quem ama perdoa, quem ama tem paciência, quem ama trata bem, quem ama não quer ofender, não quer machucar o outro, não faz mal. Você está entendendo? Não ajuda o outro pecado, não joga o outro no pecado. Tudo isso, o amor é assim. Se você não nascer de novo, a sua natureza é carnal, você só vai viver na carne, e na carne ela vai te levar para o buraco. Porque a sua carne ela é inclinada para o pecado. A sua carne vai fazer você, qualquer coisa você odeia, qualquer coisa você está com raiva, qualquer coisa você quer briga, quer discussão. Não, pastora, que é isso? Então nem lá o Gálatas 5. Vou tentar te provar, não. Abre logo a Gálatas 5 e lê na sua carne. Qual é o fruto da carne? Peleja, contenda, ira, raiva, ódio, tudo isso. Você está na carne, você não nasceu de novo. Se você nascesse no Espírito, você estaria com o fruto do Espírito, que é amor, paciência, bondade, perdão, alegria, diferente, obediência, domínio próprio. Você sabe a hora de calar, você sabe a hora de falar, você sabe o momento certo de agir, domínio próprio. Você não tem domínio próprio. Qualquer coisa você se irrita, se deixar, você põe no pescoço do outro. Que domínio próprio é esse? Só se for domínio próprio do outro, você quer dominar o outro, porque você mesmo está se dominando. Então a pessoa não nasceu, você está na carne. E Jesus falou aqui que se é necessário nascer de novo, né? Que quem não nascer de novo não pode, preste atenção, você não pode ver o reino do céu. E ver o reino do céu não é você ir lá pensar, se eu não nascer de novo eu não vou ver Jesus. Não é isso não, é você ver o reino do céu aqui na terra. Você não pode ver as bênçãos de Deus. Você não pode entrar na área da bênção. Você não pode ver o reino do céu, você não pode ver as bênçãos, você não pode ver as promessas se cumprindo na sua vida. Você não pode ver os milagres de Deus acontecendo. Sabe por quê? Porque você não nasceu de novo, você está na carne. Você está entendendo? Não pode ver o reino do céu, porque o Nicodemos, ele estava curioso porque ele queria ver o reino do céu. Como assim? Ele estava curioso, por que com Jesus acontecia aquelas coisas, com ele não? Ele queria ver o reino do céu acontecendo lá. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, os demônios saindo. Mas Jesus já deixou bem claro para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver isso não, velho. Isso aqui só vem quem nasce de novo. Só entra na área do milagre, da bênção, das promessas de Deus, quem nasce de novo. Por isso que a gente tem que buscar o novo nascimento. Senhor, tira essa natureza carnal de mim. Qualquer coisa com raiva, qualquer coisa, tira isso. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma pessoa nascida do seu espírito. Uma pessoa nascida do espírito, ela é diferente. Ela perdoa com facilidade, ela ama o seu inimigo. Ela é uma pessoa mansa, a pessoa que briga com você. Sabe o que é uma pessoa mansa? Já viu um cachorrinho manso? Já? Eu lá em casa eu tenho uma amiga. Eu gravei um vídeo outro dia. Irmão, pensa num cachorrinho manso. É uma amiga. Não é porque meu cachorrinho, mas ele é. Se ele estiver comendo, eu já gravei um vídeo assim, eu pegando a comida dele, mexendo com ele. Eu posso pegar a comida da boca dele. Frango, pode ser o que for. Ele fica assim, olhando assim, ele não ataca. Ele não ataca. Ele é manso. Ele brinca com a minha netinha, não é nada. Ele é um bichinho manso. Agora tem bicho que se você
você chegar perto do prato, o bicho não é manso. Toda pessoa que aprende com Jesus, ele é manso. A pessoa está te xingando, está te espraguejando, está jogando praga. Você não revida. Você é diferente. Você nasceu de novo. Você está entendendo? Você segura, ó, e vai orar. Você olha assim, não vou nem prender tempo, porque eu sei que não é pessoa, são espírito. E você ama, não é aquela Tiago, tá lá com raiva da pessoa também. Você não vai libertar a pessoa, você tem que entender, não é a pessoa ignorante, tá? A gente não conhece a palavra, ou conhece, mas caiu. Nunca caiu, não? Nunca caiu você. Você nunca errou, só porque você é cristão. Ah, você conhece a palavra, mas poxa, que legal. Me ensina essa receita de você nunca cair, nunca tentar, nunca pecar. Que nunca aconteceu isso com você. Por que com o outro não pode acontecer? Você não pode perdoar o outro porque ele não estava legal e caiu na tentação. Só você pode pecar e Deus te perdoa. Você não pode perdoar ninguém. Está vendo? Você não nasceu de novo. Você nasceu de novo, você entender, tadinho. Você não estava num bom dia, ou a pessoa não está legal, está passando uma tentação, está passando uma prova. Hoje ajudar ele ou ela em oração, perdoa, faz por menos. A pessoa nasceu de novo é assim. Hello, motor. Como é que é, a pessoa nascida de novo é desse jeito, deve ser para você. Se for para mim, fala que eu estou pregando, tá? Uma pessoa nascida de novo, ela releva as coisas. Ela tem misericórdia. Sabe o que é isso? Misericórdia. Seu irmão caiu, xingou, sei lá, vai odiar ele, vai deixar ele morrer. Por que você não ora por ele, não perdoa? Não ajuda a levantar seu irmão, sua irmã em oração, gente. Você é duro de coração. Se fosse você que tivesse caído, eu gostaria que fizesse o que com você? Que te ajudasse a oração, que te perdoasse, ou que te metesse o mar e deixasse você morrer lá. Quantas vezes o Pedro caiu em tentação? O Pedro errava tanto que Jesus falou para ele: Pedro, Satanás pediu para cirandar a sua alma. Mas eu roguei o Pai por você, Pedro. Eu orei com você, para Deus não deixar. E para você não desfalecer na sua fé, porque Jesus viu que Pedro não estava legal. Aí ele falou para Pedro: você quando se converter, quer dizer, ele não era convertido ainda, ele não tinha nascido de novo. Mais ou menos, quando você nascia de novo. Lá veio, tá vendo? Olha como é que é as coisas aqui. E é a resposta de uma profecia que eu fiz de novo. Então, o que acontece? Ele foi mais ou menos assim: Pedro, você não nasceu de novo ainda. Quando você se converter, nascer de novo, você confia nos seus irmãos. Mas Jesus desistiu do Pedro. Então, às vezes você desiste, uma praga, sua vida é não, mas por que você não ora para você deixar de ser uma praga e passar a ser uma bênção? Por que você não tem paciência com ela? Jesus não tem paciência com você, não. Quantas vezes você já errou e falou: Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu errei de novo. Quantas vezes Deus teve paciência? Você não pode ter paciência com seu irmão. Então, eu estou falando, a pessoa, quando ela não nasce de novo, ela é assim. Uma pessoa que nasce de novo não odeia o irmão, não, gente. O amor de Cristo, Jesus deixou um novo mandamento para os discípulos. Novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Os discípulos se amavam. Às vezes um ia embora para uma cidade e chorava tudo. Um falta do outro. Não era esse negócio, não dá bem. Graças a Deus foi para outra igreja. Entendeu? Ai, Deus que me perdoa, melhor ter saído daqui mesmo. Não era assim não, gente. Entendeu? Quando um se desviava lá e chorava, ficavam tristes. Não é? Também se perdeu porque não valia nada. Não era isso que você vê hoje em dia, não. Entendeu? Coisa séria. Uma pessoa nascida de novo, ela é assim. Ela ama, ela perdoa, ela é uma pessoa mansa, paciente, diferente. Ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de calar. Tem isso também, Deus está falando, não é você falar nada, você cala a boca, não fala, o Espírito Santo está quieto, você não quer
saber. Você não ouve a voz do Espírito, porque nós temos uma unção. E a unção fala com você, não fala nada, não debate, vai orar, não é a pessoa. E você daqui a pouco, nossa, a maior confusão. Você sai chorando, aí todo mundo falou, falei para você não falar nada. Você queria briga, fazer o quê? Entendeu? Coisa séria, gente. Então ele está falando aqui, vamos lá. Jesus respondeu, na verdade, entendi que aquele que não nascer de novo, não é isso? Por que nascer de novo, pessoal? Porque você já nasceu da carne. Você já nasceu da carne, agora você tem que nascer do Espírito. Você já nasceu do físico, do natural, agora você tem que nascer do sobrenatural de Deus, do Espírito. Entendeu? Do Espírito Santo, você tem que nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha, a mente dele era como? Carnal, natural, a mente dele. Ele, caramba, não vai nascer de novo. Ele não entendia as coisas do Espírito. Se você não nascer de novo, você não vai entender as coisas do Espírito. Você vai ficar ali tentando dar murro no ponto de faca ali, ó. Mas que droga. Mas o pastor falou. Mas nada acontece, mas você está na carne, você não está entendendo as coisas do Espírito. Você está entendendo? Você tem que nascer de novo para entender. Ele não entendia, tá? Porque eu já estava na carne. A mente dele era natural. E Jesus disse, Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastora, eu não posso entrar no céu. Gente, não é só isso. O reino de Deus não começa quando você entra no céu. O reino de Deus começa quando você nasce de novo aqui embaixo. Você começa a viver o sobrenatural de Deus. Você começa a ter unção, poder, visão espiritual. Você não é mais uma pessoa carnal. Agora você é uma pessoa espiritual aqui na terra. E você, com esse poder, com esse entendimento, com essa sabedoria, com essa unção, você vai vencer tudo quanto é problema aqui embaixo. Não é que você não vai ter eles, não, mas você vai vencer. Você vai saber o que fazer. Você vai ter sabedoria para sair de qualquer situação. Porque você nasceu de novo. Mas se você é uma pessoa carnal, você não tem isso ainda. Você não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é uma área de poder, uma área de unção, uma área de libertação, uma área que você vai conseguir libertar sua família toda, uma área que as portas da prosperidade vão abrir, uma área espiritual. O reino de Deus começa aqui na terra, quando você é recriado na palavra. O Espírito Santo passa a morar, vai habitar em você. Você passa a ser uma pessoa espiritual. Aí você entrou no reino de Deus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está entendendo? Você está aqui, mas está no Espírito, não na carne. Você não anda como os outros andam, com a mente natural. A Bíblia diz que a mente natural não entende nada, mas a espiritual discerne todas as coisas. No reino de Deus você vai ter visão espiritual, você vai enxergar as coisas espirituais, você vai enxergar a saída dos problemas no mundo espiritual. Você é diferente. No reino espiritual, quando você entra aqui, aonde você vai, o diabo, ele treme. Isso não é nós, não, é a unção que está em nós. Nós entramos no reino espiritual. Tem pessoas que às vezes eu vou orar, quando tem não é todas não, algumas choram na presença de Deus. Mas o demônio, eles reconhecem. Tem gente que eu vou orar, o demônio já faz a pessoa começar a chorar até antes de eu botar a mão na pessoa.
Você entendeu? O reino de Deus reconhece. O reino das trevas reconhece quando uma pessoa nascida de novo. Lembra que aqueles demônios falam lá? Eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Porque aqueles lá nascem da carne, ele não está no reino do céu. Mas Paulo, ele não se metia não. Vocês se metiam com Paulo. Paulo era nascido de novo, ele não disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus vive em você, tudo é diferente. Não tem demônio, não tem potestade, não tem príncipe da treva, não tem legião que consiga vencer você ou destruir você, porque você anda no reino de Deus, você entrou no reino de Deus. Jesus Cristo, ele mora em você. E para vencer você vai ter que destruir ele. Quem vai destruir Deus? Quem vai derrotar o Espírito Santo de Deus? Mas pastora, como é que eu faço para viver assim? Você tem que nascer de novo. Pedir a Deus, Senhor, me dá força, me ajuda a parar com esse negócio. Tem gente que fica perdendo tempo com raivinha. Não fala com fulano, irmão, enquanto isso, os demônios estão agindo, suas bênçãos estão tudo presas. Para de ficar olhando essas bobeiras, gente. A vida é muito curta para você viver a sua vida odiando, com raiva, chateado dentro de casa. Para com isso, irmão. Levanta a cabeça. Não, vai orar, perdoa, Senhor, não vou perder minha bênção, ficar no demônio, não. Estou aqui, vou limpa meu coração, você vai embora. Glória a Deus, senão você vai ficar aí perdendo tempo. Você não entra no reino de Deus. Pede a Deus, eu quero nascer no teu espírito, eu quero me render. E para você nascer de novo, você tem que se render à palavra, tá? Tem que ser recriado na palavra. Eu não aceito a palavra, vai ficar complicado. Deus está falando para me perdoar, eu tenho que me humilhar a mim mesmo, minha carne, mas eu tenho que perdoar. Se ele está mandando eu pedir perdão, eu tenho que me humilhar a mim mesmo, eu tenho que ir lá e pedir perdão. É assim que funciona, gente. Se eu não faço desse jeito, não dá. Aí ele está dizendo aqui, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário nos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Pastor, o que quer dizer isso, pastor? O nascido de Espírito, ele não faz a vontade dele. Ele faz a vontade de Deus. Quantas vezes eu já tinha marcado passeio, marcado alguma coisa, estava tudo certinho. Chegou na hora, em cima da hora, houve uma emergência espiritual. E Deus falou, vai lá, eu tive que pedir marcar tudo. Nascido de Espírito não faz a vontade dele, faz a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, é o que Ele quer. Ele é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida. Ele é o que dirige meus passos. Eu sou dirigida pela palavra. Eu vou onde Deus fala para mim, eu faço o que Deus manda fazer. Isso é uma pessoa nascida de Espírito. Agora, eu não faço o que Deus fala, eu vou onde eu quero, Deus não tem nada a ver com isso, então eu sou nascida da carne. Se eu quiser xingar, eu xingo mesmo. Entendeu? Então você é nascida da carne, você não nasceu do Espírito. Aí ele está falando aqui, o vento sopra onde quer. Aí ele disse, mas não sabe de onde vem, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, como pode ser isso? Poxa, Jesus, me explica direito esse negócio aí, porque, poxa, eu quero ser nascido do Espírito. Olha o que Jesus falou para ele, E outra coisa, gente, as pessoas nascidas do Espírito, eles dão prioridade às coisas de Deus, espirituais, você sabia disso? Toda pessoa inclinada para a carne, ela não dá muita atenção à palavra, tudo
dela com Deus, para Deus é com pressa. Aí, agora vai fazer uma coisa da carne, ela não tem pressa. Vai passear no shopping. Vai passear no shopping. Vê se tu tem pressa de vir embora. Às vezes o shopping, aí o carro chegando, eu olho dessa pessoa aqui. Às vezes o shopping já está em cima da hora de fechar. Às vezes até fecha, a pessoa fica até triste. Poxa, fechou cedo hoje, né? Podia ter um pouquinho mais tarde, você não tem pressa de ir embora. Mas vai para a igreja ouvir a palavra. Às vezes a pessoa está toda hora vai lá olhar no relógio. Poxa, mas está demorando muito. Porque a pessoa carnal, ela sente mais prazer pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Agora, para uma pessoa espiritual, é um prazer para ela ouvir a palavra. De vez ela está preocupada com a hora, sabe o que ela pensa? Que palavra, poxa, eu vou botar em prática. A pessoa espiritual é assim. Poxa, eu não podia ter perdido esse culto. Precisava ouvir isso. A pessoa espiritual tem prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. Tem prazer em orar, tem prazer em escutar um louvor. Você tem prazer de ir pelas coisas do alto. Agora a carnal, que ainda não nasceu de novo, não tem paciência nem de ouvir a palavra. Agora vai lá fazer um churrasco, vai no shopping, vai passear. A pessoa não tem nem pressa de ir embora. Quanto mais ficar lá, se ficar lá, passar um dia lá para ela não bom. Entendeu? Olha que diferença do carnal para o espiritual. Então ele está falando aqui, João 3, 9, né? Nicodemo respondeu e disse: como posso saber isso? Como pode ser isso? E respondeu Jesus, respondeu e disse: se tu és mestre de Israel, mestre de Israel, não sabe disso aí? O que eu acabei de falar para você? Pessoas aí tem curso de teologia, tu é poliglota, tu é mais não sei quem não sabe disso. Tu és mestre de Israel. Você não sabe o que é isso? Tem muitas pessoas aí que têm título, carteirinha, mas não sei o que, mas não sabe o que é expulsão do demônio. Não sabe o que é você orar o enfermo ficar curado. Não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo. Não sabe nada disso. Não sabe o que é perdoar. Não sabe o que é amar. Não sabe essas coisas. Aí ele está dizendo aqui, Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, não sabe o que é isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não creis, como crereis se falar das coisas celestiais? Falou para Nicodemo: eu não vou nem perder muito tempo com você, porque se eu falei das coisas aqui de baixo, você já não está entendendo, que dirá lá de cima. Tem gente que não adianta você. Tu sabia que isso aqui é bíblico? Tem certas coisas que eu não converso com muitas pessoas, algumas contadas no dedo. Certas coisas, não é tudo não. Mas por quê? Porque eu sei que aquela pessoa não vai entender. Ela está na carne. Aquilo ali já é um pouco profundo demais para ela. Se eu tentar explicar, ela vai ficar igual Nicodemo. Mas como? E que não sei o quê? E ela não vai entender. Então, eu só nem tentar explicar. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Que eu ia conversar com uma pessoa que eu estava querendo dar uma instrução a ela. Mas eu pensei assim, eu nem vou falar, porque ela não vai entender, ela está na carne. Eu sou nascida da carne, ela não entende as coisas espirituais. Então eu nem vou tentar explicar, ela não vai entender. E a pessoa não entende, ela fica até aborrecida com você, achando que você está querendo mal dela. Não é isso, você está querendo ver ela crescer, amadurecer na fé. Como eu, vou te falar um negócio para você. Queria eu, meu Deus, eu estou falando diante de Deus, Deus sabe que eu estou falando a verdade, que todas as pessoas que Deus me usasse para ensinar, ficassem muito mais maduro na fé do que eu. Muito mais usado do que eu. Glória a Deus, eu oro por isso, que o povo aí fora está precisando dessa maturidade espiritual. Mas a gente vai querer instruir, vai querer ensinar, a pessoa não entende. Se ela estiver na carne, ela vai querer ter briga com você.
Quer ver um exemplo? Tu lembra quando Deus pediu o Isaac para ser sacrificado? Lembra? Você já pensou? Se fosse alguém que tivesse dado esse recado a Abraão, olha, Deus mandou falar para tu sacrificar teu filho, ele ia falar, ô diabo, sai daqui da minha casa. Você está pensando que eu sou o quê? Vai sacrificar sua avó. Ele ia se levantar com a pessoa, mas foi Deus que falou. Mas ele não ia entender. Ele estivesse na carne, ele não ia entender. Mas a pessoa que não está no espírito, ela nem entende o que você fala. Tudo ela acha que você está querendo ofender ela. Tudo que você fala, ela já toma logo como uma ofensa. Por quê? Porque você está no espírito tentando ensinar, ela está na carne, não adianta nem você tentar falar. É melhor você só orar mesmo e deixar o Espírito Santo ensinar. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Jesus odiava Nicodemo? Jesus odiava alguém? Odiava? Sim ou não? Mas tu viu ele falando a verdade com Nicodemo? Nicodemo, você não é nascido de novo. Se você quiser ver o reino do céu, você vai ter que nascer de novo. Pastor, o que significa isso? Eu não odeio ninguém de vocês. Eu só estou ensinando a vocês o que é o novo nascimento, para vocês saberem se vocês nasceram de novo ou não. Porque se o Nicodemo não soubesse, Jesus ia deixar ele enganado. Ele crente que nasceu de novo, ele não nasceu. Jesus sempre é verdade, ele sempre vai mostrar a verdade. Não é isso que Nicodemo queria, saber a verdade? Ele falou a verdade. Então, igual na igreja, se o pastor não pregar a verdade, como é que você vai saber? Se você ainda é natural, se você ainda é carnal, se você já nasceu de novo, você tem que saber. Pela boca do Espírito Santo de Deus, né? Que Deus vai usar a pessoa. Ah, pastor, eu sinto que eu tenho... Leia lá, depois tinha um tempinho em casa. Se você for uma pessoa que está começando, dá aquelas agulhadas de nascer de novo, você vai ter interesse pela palavra. Pega a sua Bíblia, na hora que você tiver um tempinho, talvez depois do almoço, lê Gálatas 5, que você vai ver lá, acho que é versículo 6, lá, olha as obras da carne, olha as obras do Espírito. Aí você vai analisar, se você faz mais as obras da carne do que do Espírito, isso significa que você ainda não nasceu de novo, você está vivendo na carne. E na carne, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, já viu lá? Quem semeia no Espírito é a vida eterna. Então, se você ficar plantando na carne, você não vai dar fruto no Espírito. Ninguém se convence, nada acontece, é simples. Você analisa isso lá. Porque eu, quando fui lá na igreja, lá, eu vi que eu estava muito carnal. Aí sabe o que eu fiz? Toda semana, naquela época não tinha carro, não tinha nada, eu ia na canelinha mesmo. Toda segunda-feira, tu lembra, Natasha, aquela época, toda segunda-feira eu ia ao monte, nas Oliveiras, tu lembra? Eu fiz um voto com Deus, toda segunda-feira eu ia no monte. Pastora, fazer o quê? Buscar um novo nascimento. Eu chegava lá, Senhor, eu não estou para buscar dinheiro, ouro, prata, nada disso. Eu quero buscar um novo nascimento, eu quero nascer dos seus filhos. Porque eu estou muito longe das coisas do Senhor. Entendeu? Aí eu comecei a buscar aquilo ali, eu ia para lá, eu orava toda segunda-feira. Eu ia buscar um novo nascimento. Eu mudei muito de lá para cá, mas eu continuo orando. Senhor, eu quero... Se ainda tem coisa em mim do mundo, que o Senhor mata tudo. Eu quero nascer do Teu Espírito Santo, quero viver com o Senhor. Glória a Deus, aí isso aí você vai ver o reino de Deus, aquelas bênçãos. Você já achava até que era conversa fiada da pastora, que aquilo não vai acontecer nunca, aí você vai ver acontecer na sua vida. Você entrou na área espiritual, mas você tem que sair da carne, senão na carne você não vai achar. A carne é isso aí que você está vendo aí no mundo aí, não vai chegar a lugar nenhum. Mas nasce do Espírito, começa a buscar o novo nascimento, que você vai ver. Gente, viver com Jesus é a coisa mais linda que tem. Até no meio dos problemas, você está bem. Eu estava passando uma lutinha ontem aconteceu um negocinho aí, eu estava passando uma lutinha, eu fui sair com as meninas e tal, levar para tomar um sorvetinho, né? Cheguei em casa e eu fui orar. Eu não estava muito legalzinho, assim, em termo, né? Estava com o coração meio apertado por causa de umas coisinhas que andam acontecendo. Aí eu orei a Deus e tal, cheguei em casa, cheguei lá, comecei com o Espírito Santo, eu converso com o Espírito Santo. E aí fiz aquela oração. Gente, eu vou te falar, não, daquela oração de ontem para hoje, eu comecei a sentir uma paz, mas uma paz
tão grande. Eu vou te falar, eu dormi igual um anjinho, Não é dinheiro, riqueza, não, uma paz veio sobre mim. E o Espírito Santo falou, Fabiano, fica em paz. Toma minha paz, eu vou cuidar de tudo, não se preocupe. Agora você não tem Deus. Tem gente que é até suicida, só vive perturbado, só chateado, matar, vou morrer, porque você não tem paz, irmão. Você está precisando do Espírito Santo. Entendeu? E a pastora já resolveu os problemas. Enquanto eu estou aqui pregando, eu sei que ele está lá trabalhando lá, mas que a paz veio. Entendeu? É isso, gente. É bom você andar com Deus. Mas você não nascer de novo, mas você já pega logo, que nem o pastor Mota falou, você já quer pegar logo, resolve. Entendeu? Não vai resolver nada. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? O que resolve é a palavra de Deus. Gente, eu estou avisando o pessoal que a gente está ali com os envelopes ali, ó, de oferta especial de Natal, de Natal, né? Mas eu botei lá no Face, tudo que é feito para Deus, preste atenção nesse detalhe, para você não fazer errado, tem que ser com amor. Não pega o envelope, mas você quer dinheiro, e que você não faz isso não, pelo amor de Deus, Deus não vai querer essa oferta. Você tem que dar para Deus e com amor. Senhor, isso aqui é um carinho, uma gratidão, o Senhor é tão bom comigo, tantas coisas. Deus não quer seu dinheiro não é cobrado não, mas se você sente no seu coração um desejo de agradar, como eu falei aqui, estava no irmão Luiz Sabuciene, hoje eu vou dar um exemplo do irmão Ronaldo da Rosângela. Às vezes o cara vai lá, pega o dinheirinho dele, aí ele pega o dinheiro, o que ele faz? Ele cumpre os compromissos dele primeiro. Acabou o gás, ele compra o gás, aí vai lá, compra um arroz e feijão, negócio, né? Uma mistura para dentro de casa. Aí o Ronaldo foi lá, fez isso aí, ele cumpriu ali um dos papéis dele como chefe da família, sim ou não? Foi assim, um papel dele como chefe de família, cumpriu o compromisso dele como chefe de família. Mas aí ele vai passando mais um pouquinho à frente, e aí ele acha lá, passa lá, sei lá, ele vê um cordãozinho, ou ele vê uma sandalinha, dependendo da condição da pessoa, né? Aí ele está com uma condição, poxa, acho que eu vou levar, ou até, sei lá, acho que eu vou levar um docinho que a Rosângela gosta, um mimozinho para ela, sabe? Uma surpresinha. Aí, o dever dele como chefe de família, ele já fez. Tá? O dever dele como chefe de família, tira ali para mim, Natasha, por favor. É nesse meu botão aqui do lado. O dever dele como chefe de família, ele já cumpriu. Só que aquele agradozinho a mais que ele está dando é o carinho dele com a Rosângela. Sim, entenderam? Sim ou não? Como é que funciona? A mesma coisa é Deus. O dízimo é um compromisso nosso com Deus para garantir a sua prosperidade e repreender o devorador da sua vida. Entendeu? Então, quando você dá uma oferta, aí já é um mimozinho que você está dando para Deus, uma gratidão, uma coisa que você sentiu no coração de dar para agradar a Deus, porque Ele faz, né? As maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Você entendeu o que é o dízimo, o que é uma oferta? Sim? Então a oferta você tem que dar do seu coração. E Deus observa como é que você dá as coisas. Deus observa, não é que Ele quer seu dinheiro, não é nem tanta quantidade, é o seu coração. Por quê? Porque quando Jesus, aquela mulher, aquela viúva pobre, deu aquela moedinha, Jesus estava sentado no templo, lê lá essa palavra, ela estava sentada junto com os discípulos. E aí ele estava observando, a Bíblia diz que ele estava observando as pessoas ofertarem. E aí o pessoal ia lá, botava ouro, botava prata, um montão de ouro. E aí a mulher foi lá e botou 2 moedinhas. E aí eles falaram para os discípulos, está vendo aquela mulher ali? Em verdade eu te digo que aquela mulher deu mais do que os outros. E os discípulos, como assim? Ela só deu 2 moedinhas, eles deram prata, deram ouro, como é que ela deu mais? Ele falou, porque ela deu de todo o coração, da pobreza que ela tinha,
Ela tira um pouco que ela tinha e deu de todo o coração. Então Deus está vendo a sua oferta. Como que você dá a sua oferta? Não é só o valor, não. Você pode estar dando R$2.000. Mas é o quê? Né? Se não ajudar aqui, Deus me livre, irmão. Deus não aceita aí. Não são os R$2.000, mas ele não está nem entre você. Você vai lá, é menos, é pouquinho, mas você vai lá, não, esse é de coração. Aí Deus fica satisfeito com você. Porque Ele viu que foi com amor. Já fizeram alguma coisa com você só por obrigação, de má vontade? É horrível, não é? Hã? Ah, tá, eu vou lá, mas não é horrível. Mas não é bom quando a pessoa, não, poxa, pode deixar, eu te ajudo, não é bom? Então Deus tem que ser com amor, gente. Nada forçado, nada empurrado para Deus, não funciona não. Glória a Deus. Quando Deus te abençoa, você quer que Ele te abençoe como? Chateada, empurrada, você quer que Ele... Ele te abençoe de tão grato. É assim que a gente tem que fazer para Ele. Glória a Deus. Então vamos orar então, em nome de Jesus. E gente, eu queria que trouxesse o projeto de vida até no máximo dia 25. Porque do dia 25 até o dia 31 vou marcar um dia para ir lá no monte. Entendeu? Vou botar lá na agenda, quem quiser ir com a gente, tá bom? Eu vou levar também os envelopes. Os envelopes que já foram entregues. Acho que foi entregue lá para o dia 31, tudo aí eu levo em janeiro. Tá bom? Porque isso também não é uma campanha. Eu vou levar para apresentar, entendeu? A sua oferta especial, Deus saber lá o que vai fazer com você lá. Glória a Deus, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, com muito carinho, que o Senhor venha ajudar cada uma dessas pessoas que estão aqui, estão no Face. Deus, cada uma delas precisa de um milagre no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, na sua família. E tem uns, ó Pai, que passa certas coisas que pensam, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar isso que eu estou passando. Mas o Senhor é Deus, muda toda a história. Se a pessoa ainda não entrou no reino de Deus, Pai, talvez a pessoa está distraída com as coisas desse mundo, muito carnal, que o Senhor dê a pessoa um novo nascimento. Coloca aquele interesse, aquela sede da tua palavra, de oração, de entender as coisas do Senhor, e que o Senhor possa realizar o milagre que essa pessoa espera, Pai. Que tudo venha ser diferente, que tudo venha mudar, em nome de Jesus. Eu estou paralisando a ação do mal e exigindo, mandando que saia no casamento, na prosperidade dos filhos, na saúde. Solta a vida dessa pessoa, a vida espiritual, sentimental, vai embora, sai a linha de raciocínio. Eu proíbo você de tentar roubar a palavra, de tentar distorcer a palavra na mente da pessoa. Vai embora, sai em nome de Jesus e não volta mais. Oh Espírito Santo de Deus, faz agora a sua obra na vida dessa pessoa, Pai, que o Senhor possa conduzir, dirigir cada um deles com o teu Espírito Santo pelo caminho, Pai, da paz, da salvação, da prosperidade, do sossego, em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar, Pai, que eles sejam muito abençoados em nome de Jesus, e vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Olha só um minutinho. Vem cá aqui na frente aqui. Gente, vamos fazer uma oração pela Yasmin. A Yasmin hoje está completando mais uma primaverazinha. Glória a Deus, né? Eu queria que vocês estendessem, a mão para cá, né? A gente já deu. Eu fui a primeira a abraçar, não posso a primeira a dar parabéns, né? A gente fica esperando até meia-noite, lá em casa a gente tem essa tradição, entendeu? Não sei quem foi. Foi a Natasha. Agora que eu lembrei, acho que foi você. A gente tem essa tradição de ficar esperando da meia-noite para ver quem é o primeiro da feliz aniversário. Irmão, um dia eu estava dormindo,
Eu não sei se foi a Natasha e a Yasmin. Gente, eu levantei tremendo. Aí a gente tem essa tradiçãozinha. A gente já cantou parabéns, né? E a gente já tocou parabéns para você na flauta, meia-noite. Foi uma bênção, glória a Deus. Gente, vamos estender a mão, vamos fazer uma oração por ela? Em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti, em nome de Jesus, apresentar a vida da Yasmin, já gratidão, Senhor, Pai, por esses 13 anos que ela está completando hoje. O Senhor tem guardado os livramentos, tudo que o Senhor guardou a vida dela até aqui. Nós estamos, ó Pai, abençoando a vida dela, pedindo ao Senhor que o Senhor venha proporcionar muitos anos de vida, de saúde, de paz, na sua presença, Pai. Que os planos e os propósitos do Senhor venham se cumprir na vida da Yasmin. Nós louvamos o Senhor pela vida dela, parabenizamos em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém?